Na nossa aula de hoje de Geografia, do dia 19 de agosto, páginas de 1 até 10. Neste capítulo serão trabalhados a interdependência dos elementos da natureza, na formação das paisagens naturais, a intervenção antrópica e o desequilíbrio dos ecossistemas, com destaque para as implicações do desmatamento na manutenção da água potável. Então, neste capítulo 1, nós vamos falar sobre a relação dos elementos da natureza. Na página 3, nós temos aqui nós vamos refletir para iniciar. Então, veja o trabalho que o pessoal da galera do Ético está montando, converse com o professor e colegas e responda o que se pede. Então, nós não temos essa possibilidade de estar conversando com os nossos colegas. Então, vocês mesmos vão analisar, tá? O que eles estão desenhando, né? Então, nós podemos perceber que o desenho que está aqui são círculos sobrepostos, um em cima do outro. Segunda questão. Em sua opinião, o que os círculos que eles estão desenhando representam? Então, aqui nós podemos perceber que eles podem indicar que cada círculo representa um dos elementos da natureza, que é a água, o ar, as rochas e os seres vivos. No terceiro tópico, por que um círculo aparece dentro do outro? O que isso significa? No caso, eu digo para vocês que esse círculo ele está relacionado com o outro, um com o outro, né? E todos se combinam para que possam existir as diferentes formas de vida. Então, aqui na página 4, nós temos a interdependência dos elementos naturais. O planeta Terra ele é formado por um sistema natural que interliga vários elementos. Então, chamaremos cada uma das partes do sistema de esferas da natureza. Observe as imagens a seguir que apresentam cada uma delas. Então, nós temos aqui a primeira imagem, que é a litosfera, que corresponde à parte rochosa do globo terrestre. É composta de minérios, rochas e do solo. Nessa imagem aqui nós temos a atmosfera, que corresponde aos gases, né, que envolvem o planeta Terra. As nuvens que vemos no céu são áreas que mostram onde existe concentração de alguns desses gases com alguma umidade. Nessa imagem nós podemos ver a hidrosfera, que são as principais fontes de água, né, que encontramos no globo, como mares, rios, oceanos, lagos e geleiras. E nessa imagem aqui nós encontramos a biosfera, que é o conjunto de seres vivos que encontramos na superfície, considerando tanto as formas de vida animal como as formas de vida vegetal e microscópicas. Na página 5, os seres humanos também fazem parte da biosfera. Isso significa que fazemos parte da natureza e estamos sempre interligados, interagindo, né, com ela, assim como os demais seres vivos. Então, agora é possível pensar na existência de algum elemento dessas esferas de forma independente? Então, a resposta é não. Por exemplo, para que em determinado lugar exista vegetação, que faz parte da biosfera, é necessário o solo para que as plantas fixem suas raízes, que no caso temos a litosfera. E a água para que elas possam se hidratar e absorver os nutrientes de que elas precisam, que no caso é a hidrosfera. E o ar, que é a atmosfera, para obterem os gases essenciais à sua respiração. Então, essa relação é chamada interdependência, ou seja, os elementos dependem de alguma maneira um dos outros para que possam existir. Aqui nós temos uma imagem. Então, você vai observar que a ponta da seta, com relação aos animais, indica o consumidor, enquanto, com relação aos vegetais, indicam para onde se dirigem os elementos destacados. Como exemplo, a árvore consome gás carbônico e libera oxigênio, enquanto a raposa consome o coelho e estes as ervas. Na página 6, nós temos essa imagem. Observe a paisagem e responda o que se pede. Então, é necessário esclarecer aqui que o solo é que dá sustentação à grama, tá? E às árvores. Então, observe a imagem e letra A, indique um elemento que pertence à hidrosfera. Então, vocês vão indicar
o elemento aqui que corresponde à hidrosfera. O que é isso aqui? Letra B. Cite 2 elementos visíveis que pertencem à biosfera. Então, vocês vão perceber que esses 2 elementos da biosfera, aqui é a VG, vocês vão completar. Letra C, indique um elemento da litosfera, que no caso, né, é aquele que dá sustentação à grama e às árvores. Página 7. Agora observe novamente a figura que mostra a relação entre os elementos naturais no ambiente terrestre da página 5 e responda. Letra A, quais funções da árvore, quais as funções da árvore nessa paisagem? Então, nós temos aqui, você tem que ver que ela permite o quê? Ela capta o quê? E o que ela libera, né? Entre outras funções. Letra B, o que pode acontecer se as plantas forem retiradas desse local? Então, elas vão ficar sem o quê? Né? Porque elas precisam saciar a sua fome, então elas vão ficar sem o quê? Aqui nessa charge, nós temos aqui, no caso eles estão comemorando aí, né? Observe a charge, em seguida converse com o professor e colegas. Então, vamos falar um pouquinho sobre a charge. Né? Há uma comemoração, né? Vocês observaram aí. Então, por que os animais e a árvore comemoram a decisão do madeireiro? Então, eles comemoram porque ao deixar o que no local, ele garantirá elementos naturais naquele lugar. O que ele está deixando, né, nesse local? Então, ele está deixando tudo isso aqui, ó. Então, ele deixando, ele vai garantir vida a quem? Quais são os benefícios que ele traz fazendo isso, né? Então, aqui na página 7. Na página 8, vamos aqui. Consequências da intervenção humana. A partir da interpretação da charge da página anterior, também podemos concluir que os seres da floresta consideram, né, o ser humano um importante agente de mudança da paisagem. Então, na primeira parte do capítulo, tratamos somente da relação dos elementos naturais sem considerar a ação humana. A partir de agora, levando em conta que o ser humano modifica a paisagem por meio de seu trabalho, ao cultivar alimentos, produzir mercadorias, construir casas, entre outros, como fica então a natureza? Então, aqui, ó. As forças e os elementos da natureza são responsáveis pela construção das paisagens. O ser humano, como uma delas, tem sido aquele que altera de forma mais rápida, né, transformando em novas paisagens. Então, aqui, nós vamos voltar, né, página 8. Voltaremos à charge da página 7. Se o madeireiro retirasse todas as árvores dali, o que poderia acontecer? Haveria menos água no solo, pois as raízes das árvores ajudam a água a se infiltrar. As aves não teriam mais seu habitat natural, faltaria alimento para os animais herbívoros